sobre o inferno. Então as testemunhas defendem, né, que as palavras Sheol e Hades se referem à sepultura comum, né? Ponto. E a resposta apologética, ela, no caso, faz com que a gente pense de uma outra forma, né? Digamos, é muito comum que venha um argumento, mas se Deus ama as pessoas, Ele não vai punir. Só que Deus não deixa de ser o Deus de amor, porque ama a justiça, né? Salmo 37, 28, punindo os inimigos do seu povo, né? Deuteronômio 7, de 1 a 3. E aí nisso é importante a gente observar, né, que há algumas ordens de Deus no Antigo Testamento que são duras, né, difíceis, e o homem vai para o inferno porque despreza o favor de Deus para a sua salvação. 2 de Pedro 3, 9, né? Por exemplo, Paulo afirma que devemos considerar os dois atributos de Deus: a sua bondade e a sua severidade, né? E em relação, por exemplo, à questão, né, do julgamento, a gente não pode achar que só porque Deus é amor, que Deus não vai ser duro, né, e que não vai agir com justiça e punição. E aí, por exemplo, inferno na Bíblia, a palavra Sheol é encontrada 65 vezes no Antigo Testamento, e em algumas dessas situações, né, Gênesis 37, 35, o caso de Jacó com José, né? Descerei pranteando para meu filho ao Sheol, quando ele pensa que o filho morreu. E aí nisso, então certamente farias meus cabelos grisalhos descerem com pesar ao Sheol, se ele não soubesse, né, da situação do filho dele. A palavra Hades é encontrada no Novo Testamento, enquanto Sheol, né, no Antigo, Hades é no Novo, né? E aí, e tu, Cafarnaum, serás por acaso enaltecido ao céu? Até o Hades descerás, né? Os portões do Hades não vencerão. E aí Sheol e Hades são palavras sinônimas indicando o mesmo lugar. Sheol, Hades, estava dividido em duas partes: o lugar dos justos, chamado seio de Abraão, ou paraíso, ou o lugar de descanso antes da vinda de Cristo. Os santos do Antigo Testamento, ao morrerem, iam para esse lugar e ficavam em estado consciente de descanso. O lugar dos perdidos era propriamente o inferno, lugar do tormento consciente. Depois da ressurreição de Cristo, os cristãos não vão mais para o seio de Abraão ou o paraíso do Hades. E tem uma outra situação aqui, né? Assim, enquanto você vê nos evangelhos essa compreensão, no Novo Testamento já não há mais essa compreensão, né? Você já vai para o céu, você já vai morar com Deus. Então a gente percebe que assim, Sheol e Hades é uma compreensão mais judaica, né? E céu, como a gente compreende, é uma compreensão mais cristã. E aí nisso, né, por exemplo, a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento como lugar de tormento consciente após a ressurreição final, né? Estarás sujeito à Geena ardente, né? Do que ser todo o teu corpo lançado no Geena, do que todo o teu corpo acabar na Geena, né? Ou seja, é melhor você tirar um olho, lembra da passagem, né? Mateus 5, 22, 29 e 30. E aí nisso, lago de fogo aparece algumas vezes como lugar de tormento consciente por toda a eternidade. Apocalipse 14, versículos 10 e 11. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e 1000 anos depois Satanás é jogado no mesmo lugar e encontra ainda os dois vivos, em Apocalipse 20 e 10. Entende? Ou seja, a besta e o falso profeta são lançados, aí depois Satanás é lançado. Onde estão a besta e o falso profeta? Então é o seguinte: se caiu, sumiu, como é que quando Satanás foi jogado encontrou? Entende? Porque se eu olho e falo, você está aqui, então você não foi destruído. Mas vamos seguir. E aí nisso, deixa eu ver aqui, por exemplo,
Enquanto Jonas comparou suas angústias no ventre do grande peixe como Seol, demonstrando ser um lugar de consciência, né, a gente observa, né, que, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver, é importante a gente observar, né, que assim, quando Jonatas fala que está no Seol, ele fala sobre estar consciente naquele momento, né? Então a gente observa, né, que há uma ideia, né, de você estar de alguma forma experimentando alguma coisa ruim, né? Quando, por exemplo, a gente vê a questão de Lucas 16 no Hades, né, dá uma ideia de consciência. Quando na morte de Jesus, né, a gente observa, né, que assim a sua alma foi ao Seol, né, ou ao Hades, né, e o seu corpo estava ali sepultado, mas, né, a sua alma foi ao mundo invisível. Então a gente percebe que assim há uma certa consciência a partir da própria narrativa sobre Jesus, né? Ele pregou aos espíritos em prisão. Então você vê que assim o corpo dele está sepultado e está acontecendo um monte de coisa, né? Para a gente pensar. E aí vamos para o próximo vídeo para falar sobre a grande multidão e os ungidos. A gente falou na semana passada. Vamos falar sobre o novo céu e nova terra.